Bom, alimentado. O Thaís, hoje tem uma entrevista no Jornal Estado de São Paulo com o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, né? Que é sócio da Gávea Investimentos. E olha só o que ele diz, a pergunta que foi feita a ele, sobre as consequências de estados e municípios ficarem fora da reforma da Previdência. Quebradeira, arroxo geral, atrasos de pagamentos, inclusive folha. Só isso é o que prevê o Armínio Fraga. Resumo básico. Ele entende, hein? E ele tem razão. Infelizmente, ele tem razão, porque os estados já passaram todos os limites e o grande problema é o que salva os estados? O crescimento da economia, a arrecadação maior. O que resolve a vida dos estados e dos municípios, assim como vai resolver a vida do governo federal? Uma reforma da Previdência, uma reforma do Estado que mude completamente o cálculo e a possibilidade de aposentadoria precoce, especialmente das categorias da responsabilidade do Estado, e uma reforma do Estado aquela reforma administrativa que a gente ouviu a Ana Carla Abrão Costa falar aqui, que muda a coisa das carreiras, os salários e a possibilidade de você demitir funcionários que não cumprem meta ou que fazem coisa errada. Isso estruturalmente é o que vai fazer com que os estados recuperem a sua capacidade de investimento, de pagamento, em primeiro lugar, de investimento. E o que salva os estados no curto prazo é dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro? Se não vier do crescimento da economia, porque aumenta a arrecadação dos estados, vai ter que sair dinheiro de algum lugar. O cofre mais desejado é o do Tesouro Nacional, que também está furado, né? Está faltando dinheiro lá, tem um buracão lá de 140 bilhões, 139 bilhões de reais para esse ano. Então a situação é muito delicada mesmo, porque a economia não vai crescer não necessariamente do tamanho ou com a velocidade e intensidade necessária para que os estados recuperem a capacidade de pagamento. Realmente é uma situação bastante delicada. E ele entende que a reforma tributária vai ser mais difícil do que a reforma da Previdência, mas ele vê com bons olhos porque, segundo ele, do lado técnico parece haver consenso da direção de um imposto sobre bens e serviços não cumulativo desenhado em bases modernas. Para ele, uma nova versão do imposto do cheque, né, que é a contribuição sobre a movimentação financeira, seria um erro porque se trata de um imposto regressivo, cumulativo e de base frágil. Aliás, está bem interessante essa discussão, né? Porque está bem delineada a discussão, mesmo para quem não é especialista em economia, fica cada vez mais claro. Tem um grupo de empresários defendendo algo parecido com a CPMF, que eles não querem nem de perto que chame de CPMF para não contaminar a discussão, né? O presidente da Riachuelo chamou ontem de E-Tax, né? Flávio Rocha. E-Tax em inglês, né? E os economistas, ex-ministros, esses querem o IVA, né? Alguma coisa parecida com isso, não querem nem ouvir falar no imposto único, né? Agora tem o Paulo Scaff. Tem o Marco Sintra e aparentemente o Paulo Guedes. Tem o Paulo Scaff hoje na Folha de São Paulo dizendo que esse imposto único é enganação e marketagem. Então, vamos com calma, porque esse grupo de empresários não são todos os empresários do Brasil. E o Paulo Scaff, que é uma liderança desse setor, chamando aqui de enganação e marketagem. Olha, o Porque não será o único, né, Thaís? Esse é o ponto, né? Não, o economista Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER, ele tem um ponto, que eu acho que é o ponto que a gente vai ter que adotar aqui, inclusive para o debate, que é o seguinte, o imposto, não existe imposto bom, mas o imposto justo é aquele que é cobrado da geração de riqueza, da renda adicional. Você não pode cobrar imposto em uma transação onde não houve geração de riqueza. Ele dá sempre o exemplo do, o pai vai depositar a mesada do filho na conta, vai pagar imposto. Mas não houve geração de riqueza, não houve geração de renda, não houve valor adicional para você tributar. Então, você vai cobrar imposto sobre uma operação que não contribuiu para o crescimento do país? Isso é uma loucura, né? E não resolve o problema mais grave do sistema tributário, por exemplo, do ponto de vista da sua eficiência, que é o ICMS. A gente ouviu o Gabriel aqui, presidente do Brasil 200, e ele mesmo assumiu que eles não têm ainda uma discussão sobre ICMS, né? Então, é aquela coisa, para todo problema complexo,
nunca vai existir uma solução simples. Sabe qual a desconfiança, acho que do nosso ouvinte aqui, é que eles voltem com a CPMF e não mudem nenhum dos outros impostos, viu, Thaís? Essa que é a... Então, é isso, é a grande desconfiança mesmo. Mas né? eu acho que essa coisa não vai pegar no Congresso, não. Essa ideia não vai pegar no Congresso, porque, veja, o próprio Marco das Sintra, verbas que saírem, viu? O próprio Marco Sintra, o próprio Marco Sintra, que já foi parlamentar, defende isso há mais de 20 anos e nunca foi tratado com seriedade, né? Ele nunca foi tratado com seriedade nisso. Sabe o que incomoda, Thaís? A base ser a mesma para impostos federais e estaduais. Não é? O caso do IPI e do ICMS, você usa a mesma base, então há uma bitributação, isso aí tinha que acabar. E aqui no estado de São Paulo nós temos uma distorção na cobrança do ICMS sobre tarifas públicas, que é o chamado imposto por dentro. Então os 25% se transformam em 33%, olha que mágica. Isso é a tributação indireta, né, Zé Paulo, que é também uma das maiores críticas ao sistema tributário brasileiro, e é a tributação indireta que faz do Brasil um dos países mais caros do mundo, porque você tributa 2 vezes, você faz tributações cumulativas, e esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? A compensação para esse imposto indireto tem que ir para algum lugar, e ela vai para o preço. Então, são essas... E a gente está descortinando isso, o debate sobre a reforma tributária nunca foi tão bom no Brasil, nesse sentido. Primeiro porque você está tendo proposta para todos os lados, as pessoas estão botando as caras, e o Armínio Fraga, quando ele diz que vai ser mais difícil do que a reforma da Previdência, porque você tem soluções díspares, como essa, por exemplo, do imposto único, ou exatamente se cabe você já tratar numa reforma tributária de saída todas as mazelas, misturando aí governo federal, estadual e municipal, ou se você faz uma coisa escalonada. De qualquer forma, eu acho que o debate está mais rico do que nunca. O fato de você ter várias propostas e essa discussão vir como um desentrave importante para o crescimento da economia nesse momento, porque em outras situações a gente não estava tão ruim como agora, né, em termos de atividade econômica e tal. Então, acho que a chance de sair uma coisa razoável é maior.